Todos, meu nome é Henrico Bruno Viscaroli, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e atualmente eu faço parte do programa de doutorado em Clínica Médica da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje eu fui convidado mais uma vez pela equipe do Linkzine para poder falar um pouquinho, dessa vez, sobre as Olimpíadas 2020, embora esteja acontecendo no ano de 2021, o tema ainda é Tóquio 2020. Falar sobre dois pontos muito importantes. O primeiro, sobre a segurança desses jogos, frente à pandemia que ainda está em vigor. E o segundo tópico, que é um tópico que ainda levanta muitas polêmicas, não só durante os Jogos Olímpicos, mas em todo e qualquer evento esportivo, que é o doping. Então, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, acerca dos Jogos Olímpicos e um ponto de vista médico, vamos começar falando sobre a segurança do evento em si. Não é possível, no atual contexto que a gente está vivenciando, garantir a plena segurança dos atletas. Ou seja, nós ainda estamos no meio de uma pandemia com características diferentes daquela que se iniciou no ano passado, porque hoje em dia nós sabemos que temos variantes daquele coronavírus. Então, não é possível garantir, mesmo com diversos protocolos, que não haja algum atleta que possa transmitir o vírus para outro atleta e assim por diante. Então, o que se tenta fazer? Minimizar essas possibilidades. Então, todo o Comitê Olímpico Internacional tem tomado uma série de atitudes buscando essa redução de possibilidades. Então, o que tem sido feito? Primeiro, os atletas e demais integrantes das delegações internacionais que estão chegando, que já chegaram a Tóquio, eles possuem diversas restrições no que diz respeito à circulação na própria cidade, então eles precisam ficar mais reclusos à Vila Olímpica. Os quartos comportam menos atletas, o rodízio de atletas tem sido menor, ou seja, tem se priorizado que os atletas cheguem o mais próximo possível de suas competições, o que antigamente os Jogos Olímpicos eles costumam durar cerca de 2 semanas, 2 semanas para os Jogos Olímpicos, mais 2 semanas para os Jogos Paralímpicos. E antigamente algum atleta poderia chegar e ficar praticamente essas 2 semanas, dependendo do quanto e quais dias ele iria competir. Dessa vez tem tentado fazer algo diferente, que ele chegue mais perto da sua data de competição e que ele retorne logo que ela for concluída. Além disso, testes em massa no momento em que o atleta chega à vila e no momento em que ele chega na sua arena de competição. A gente sabe que existe um período de tempo onde o teste, o PCR, é o teste que está sendo feito, consegue identificar a pessoa infectada. Então, por isso que o teste precisa ser repetido ao longo do tempo, ao longo da permanência daquele atleta. Não adianta eu fazer o teste no momento em que ele chega e achar que porque ele não está contaminado, ele não pode, não é porque esse teste deu negativo que esse atleta não está contaminado. Então, por isso, ele precisa ser retestado ao longo da permanência dele na vila. Além disso, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, fez uma parceria com a Pfizer, requisitando vacinação para todas as delegações que iriam chegar. Entretanto, isso aconteceu também no Brasil. O COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, realizou parcerias com o Ministério da Saúde para vacinar os nossos atletas. Mesmo com essa campanha pela vacinação, alguns atletas se recusaram a tomar essas vacinas por diversos motivos. E sendo o principal deles, não há nenhum tipo de certeza de que a vacinação poderia impactar na performance desse atleta. Então muitos resolveram optar por não tomar, muitos não, mas uma parcela resolveu optar por não tomar a vacina com medo de que essa vacina poderia diminuir um pouco a sua performance e o seu desempenho nos jogos. E por que todos esses protocolos? Como a gente já conversou um pouquinho, eles têm o objetivo de garantir uma segurança, inicialmente pelos atletas e demais integrantes das delegações, para que o vírus não circule entre eles, e também numa tentativa de fazer o quê? Com que esse vírus não se espalhe da Vila Olímpica, dos demais locais de competição, tanto para a cidade de Tóquio, quanto depois para os seus respectivos países, quando esses atletas regressarem às suas nações.
E o que a gente precisa ter em mente? O vírus que a gente está lidando agora, em 2021, é diferente do vírus que a gente estava lidando no início de 2020. Nós já estamos falando sobre diversas variantes. Então, é muito importante que todas essas medidas sejam tomadas para que os impactos, né, os efeitos colaterais dos Jogos Olímpicos sejam os menores possíveis. Então, prosseguindo aqui na nossa conversa, o segundo tópico que a gente vai conversar um pouco é sobre o doping. Então, qualquer um que já teve um mínimo envolvimento na vida esportiva, seja como praticante de atividade física ou de algum esporte, ou que goste de acompanhar o seu joguinho na televisão, já deve ter ouvido falar do doping. Em linhas gerais, para a gente tentar definir o que seria, né, o doping. É uma estratégia ilegal, isso a gente já precisa conversar, né, já precisa deixar claro desde o início. É uma estratégia ilegal que alguns indivíduos se utilizam, né? Então eles fazem uso de algum tipo de substância para poder ter ganho de performance. E esse ganho de performance pode ser feito com um rendimento melhor da sua atividade, né, do seu esporte, ou às vezes alguma questão do ponto de vista até mesmo psíquico. Alguns atletas podem ter alguma certa dificuldade de ter algum tipo de foco, de estar concentrado naquela atividade e podem se fazer uso de alguma substância, reforço, ilegal, para poder atingir esse objetivo com certa facilidade, com uma maior facilidade. Isso a gente vê ao longo de todo tipo de campeonato. O atleta tal foi pego no exame antidoping. Em diversas modalidades, são assuntos que geram bastante constrangimento, tanto para o atleta quanto para a nação na qual ele representa. Agora, nos Jogos Olímpicos, esse assunto ele ganha uma pauta um pouco maior. E por quê? Porque a gente está lidando com diversos esportes que são coletivos e esportes que não necessariamente envolvem apenas humanos. Então, um caso que ficou muito marcante foi a perda da medalha olímpica de ouro do atleta Usain Bolt. Só que não nos 100 metros e não nos 200 metros, que são provas nas quais ele compete de forma individual, mas no revezamento 4 por 100. Então, um atleta da delegação jamaicana fez uso de uma substância ilícita e isso foi descoberto tempos depois e todos aqueles 4 atletas perderam essa medalha de ouro. E também, por que eu falei que não está restrito a humanos? Porque nos Jogos Olímpicos nós temos, por exemplo, provas de hipismo. Então, nesse cenário, não é o atleta que costuma estar fazendo uso dessas substâncias, mas sim o cavalo. Então, é dado a substância ilícita ao cavalo e, portanto, o cavalo também precisa ser submetido a exames de rotina. E as pessoas ficam pensando, poxa, como, né? Como que ainda pegam essas pessoas, né? Tem-se mais ou menos uma ideia de quanto tempo aquela substância consegue ficar dentro do organismo. Então, muitas pessoas que se utilizam do doping utilizam essa substância antes dos eventos esportivos, na expectativa de que, através desse conhecimento científico, de quanto tempo aquela substância fica em vigor, né? Então, chegando perto do exame ou perto da competição, esse tempo já vai ter sido atingido e então aquela pessoa consegue passar no teste, né? Então, por isso que hoje em dia a gente possui testes não só durante os períodos de competição, como também testes aleatórios. Às vezes o Comitê Olímpico Internacional pode pedir para que um atleta fora daquele calendário faça um teste de surpresa, se houver qualquer tipo de suspeita, né? Um caso que ficou muito conhecido foi o que aconteceu com a delegação da Rússia, né? Que foi descoberto, né, que era uma espécie de política do próprio Estado durante os Jogos em querer incentivar que os atletas fizessem doping e também mascarar os resultados durante as testagens, para que aquelas substâncias pudessem ficar em vigor durante todo o tempo. E a gente vê hoje as consequências, né, que isso trouxe, como, por exemplo, toda a equipe de atletismo tendo sido banida dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E a gente acompanha hoje, né, que a delegação da Rússia também não pode mais participar com esse nome.
nesses Jogos atuais de Tóquio. Então não podem ser mencionados como se eles fossem atletas da Rússia, não podem tocar o hino da Rússia e outros exemplos mais. Em relação ao hipismo, uma coisa muito interessante aconteceu com um atleta nosso, o Rodrigo Pessoa, que é um atleta, né, já bastante consagrado. Hoje ele está indo para a 7ª Olimpíada dele. Ele tinha ficado com a prata em Atenas. Depois descobriu-se que o cavalo do medalhista de ouro, que era o irlandês, estava fazendo uso dessas substâncias. Então esse irlandês perdeu a medalha e o Rodrigo Pessoa foi então nomeado medalhista de ouro daquela competição. Infelizmente já tinha se passado as Olimpíadas e ele recebeu a medalha em solo nacional depois. Então uma coisa também que precisa ficar bem clara é que não só o atleta perde a medalha, ele não precisa perder a medalha durante as Olimpíadas. Isso pode acontecer a qualquer momento aonde se descobrir, né, que houve o doping, ou pelo atleta ou pelo cavalo, por exemplo, nas provas de hipismo. Então, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Linkzine para poder estar trazendo mais um assunto de relevância. É um assunto de bastante relevância quando a gente tem tanto uma questão de pandemia associado aos Jogos Olímpicos, né, que são jogos que envolvem muitas pessoas de muitos lugares do mundo. Esse ano, infelizmente, as arenas vão estar vazias, porque o público não vai poder fazer parte, né, desse evento. É um tema que me traz muita empolgação, porque eu gosto muito não só de esporte, como os Jogos Olímpicos em si. E deixo aqui mais uma vez o meu contato, caso alguém queira tirar qualquer tipo de dúvida ou fomentar algum tipo de parceria. E nos vemos em breve.